Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui quem fala é a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo falando sobre a classificação dos seres vivos. Nessa videoaula, a gente vai falar especificamente sobre as doenças bacterianas. Se você não assistiu a videoaula falando sobre as características gerais das bactérias, seria interessante voltar nela primeiro para depois assistir essa aqui, tá legal? Vamos lá! Então, doenças bacterianas. 90% das bactérias elas são benéficas para o nosso organismo e só 10% vai ser patogênica para o homem. Quando a gente pensa em bactéria, a gente pensa muito em doença, né? Mas é interessante a gente ter em mente esses números porque 90% são benéficas. Então, só uma pequena parcela delas é que vai realmente estar associada às doenças. Porém, as doenças mais devastadoras da história, né, as doenças que mais mataram, são doenças de origem viral ou bacteriana, por isso que são importantes do ponto de vista sanitário. O homem, ele não pode viver sem as bactérias, ele não sobrevive sem elas. A gente tem relações mutualísticas, principalmente na flora intestinal, na flora vaginal, né, na própria flora epitelial. Então, a gente não consegue, tá, viver sem essas bactérias. Porém, as bactérias sobrevivem sem o homem. As bactérias elas podem infectar outros organismos que não seja a espécie humana. Então, é interessante a gente falar sobre isso também. Então, vamos falar um pouquinho das principais doenças bacterianas que são cobradas em prova. Claro que a gente não vai conseguir abordar numa videoaula todas as doenças, na verdade, causadas por bactérias que existem, assim como a gente não consegue falar de vírus, protozoários, né? Mas as principais, as que são mais cobradas em prova, eu listei nessa videoaula. O que a gente tem que saber sobre cada doença, né? Então, vamos começar com a difteria, tá? Também popularmente conhecida como a croup. A difteria, ela tem como agente etiológico, então saber o agente etiológico da doença é importante, tá? O Corynebacterium diphtheria. Eu tenho que saber esse nome? De algumas não. Algumas são muito específicas, mas tem outras que caem muito em prova, né? Corriqueiramente em prova. Então, é interessante a gente, pelo menos, se familiarizar com esses nomes. A Corynebacterium diphtheria, ela é mais incomum, vamos dizer assim, né? Mas difteria, lembra da difteria, enfim, dá pra gente conseguir associar. Então, saber o agente etiológico é uma coisa nova que apareceu agora nesse módulo de classificação dos seres vivos. Por quê? Porque quando a gente falou em vírus, na aula de vírus eu comento bastante sobre isso. Os vírus, eles não são considerados ainda seres vivos. Então, eles não têm a capacidade de nomeação, né? A gente, na verdade, não realizou uma taxonomia onde a gente inclua nomear vírus, ok? Então, a partir de bactérias é que começa a surgir os nomes de agente etiológico. E lembrar, agente etiológico é sempre o que causa a doença, tá? E vetor é o que transmite. Formas de transmissão. Também é muito importante a gente saber de cada doença a forma de transmissão. No caso da difteria, seria o contato com o ar contaminado e através de saliva. Sintomas. Inflamação na garganta é uma grande característica, né? A gente aqui pode ver uma garganta com bastante formação de placas de pus, né? E aí é algo bem interessante da gente comentar. Na faringe, na mucosa nasal, além de destruição de fibras cardíacas e células nervosas pela toxina difterica, ok? Tratamento. Agora surgem os antibióticos, vocês viram que vírus, a maioria deles não tem tratamento, né? Não tem cura por tratamento, ou você tem uma cura espontânea pelo seu próprio sistema imunológico, ou apenas um tratamento para controlar a infecção viral, mas com relação às bactérias, a gente já tem uma droga mais específica, que seriam os antibióticos. E a profilaxia, a vacina tríplice bacteriana. Disenteria bacilar, outra doença causada por bactéria, cujo agente etiológico é do gênero Shigella. Formas de transmissão, através da água e alimentos contaminados com fezes dos doentes. Sintomas, infecção intestinal, dores abdominais, diarreia sanguinolentas e vômitos.
Tratamento: antibióticos e soro caseiro para repor os eletrólitos perdidos. Ou seja, essa seria mais uma medida de controle dos sintomas, né? Já que ele faz você eliminar muitos líquidos, muitos sais, então você vai repor para controlar o sintoma. Não seria um tratamento direto contra a bactéria, né? Contra a bactéria em si, a gente tem o antibiótico. E a profilaxia, a educação sanitária e o saneamento básico. Com relação à febre tifoide, outra doença bacteriana, o agente etiológico é a Salmonella typhi, essa é famosa, então essa é legal a gente saber o nome, Salmonella, né? Aquela da maionese, do ovo, do churrasco, né? Que fica lá exposto um tempo considerável, então é ela. Formas de transmissão: água e alimentos contaminados com as fezes dos doentes. Sintomas: febre, dor de cabeça, fadiga, bradicardia, né, que seria uma diminuição dos batimentos cardíacos, hemorragias nasais, diarreias e vômitos. O tratamento também é com antibióticos e a profilaxia, já que também é transmitida sempre que vocês virem, galera, é transmitido por água e alimentos contaminados, então a gente tem que ter o quê? Uma educação sanitária e um saneamento básico eficiente para tratar. Tétano. Tétano é famosíssima de prova, hein? Tétano tem como agente etiológico o Clostridium tetani. Qual é a forma de transmissão do tétano? Contaminação acidental de ferimentos profundos com terra. É verdade, terra. A gente pensa que é só aqueles materiais enferrujados, né? Mas não, a terra também pode conter o Clostridium, tá? Ou objetos contaminados com esporos da bactéria. Então, tem esporos da bactéria, pode correr o risco de transmitir o tétano. A bactéria, isso aqui é importante, galera, ela é anaeróbica estrita. O que quer dizer isso? Que ela não pode entrar em contato com o oxigênio, senão ela morre. Por isso que é transmitida em ferimentos profundos. Então, o esporo da bactéria está lá, entranhado na ferrugem, né? Que é um local com muito pouco oxigênio. O oxigênio oxidou o material férrico e aí formou aquela ferrugem, então a bactéria conseguiu se esconder ali. E aí, quando você entranha aquele material no seu tecido profundamente, né, não vai ter contato com o oxigênio e aí vai transmitir a bactéria, ok? Então, isso quer dizer bactéria anaeróbica estrita, ela não pode entrar em contato com o oxigênio. E aí, por isso, ela é comumente, então, encontrada nas ferrugens. Aí, vocês já se machucaram, se feriram, se cortaram, e aí a mãe, a avó pediu para jogar água oxigenada, né? Água oxigenada para ferimentos. Vocês já viram que borbulha o ferimento, né? Aquelas bolhas que são formadas, na verdade, são as reações da água oxigenada com a catalase, que é uma enzima que tem no seu tecido. Quando ele está danificado, essa enzima ela se rompe, ela sai das células, extravasa, né? Fica nos tecidos. E aí, quando você joga água oxigenada ali, o peróxido de hidrogênio, né? Ele, junto com a catalase, é convertido em água mais oxigênio. Então, está formando, está produzindo oxigênio ali naquele tecido. Por quê? Se você tiver sido contaminado com alguma bactéria anaeróbica, ela vai morrer, né, pela presença de oxigênio naquele local. Sintomas: enrijecimento muscular, então todos os músculos sofrem contração, tá? E aí é causado pela toxina tetânica, é o famoso tetanismo. Então, olha aqui, olha o corpo, né, como sofre uma contração. Isso aqui a gente chama de tetanismo. Contração involuntária dos músculos. E aí a via de relaxamento, ela torna-se bloqueada, gerando espasmos musculares. O tratamento seria a partir da utilização de soros, né? Você vai, toma a vacina, né? Uma antitetânica, assim, que é ferido, né? Então, você utiliza dos artifícios do soro para tentar neutralizar a toxina antes que ela faça esse mal.
E a profilaxia, então, seria, como eu disse para vocês, a vacinação. A gente tem hoje a DT, né, dupla tetânica, em que a gente tem difteria e tétano sendo empregada, então, como vacina, tá? Como profilaxia. O botulismo. O agente etiológico é o mesmo da família do tétano, tá? É o Clostridium, só que lá é o Clostridium tetani, aqui é o Clostridium botulinum. O nome ajuda a gente na biologia, né? E ele também, justamente por ser da mesma família, ele é anaeróbico estrito. Então, ele também não pode entrar em contato com o oxigênio. Forma de transmissão: intoxicação alimentar pela toxina botulínica. Geralmente, alimentos enlatados com embalagens estufadas vão apresentar a toxina. Por que isso costuma ser muito cobrado em prova, ok? Porque justamente no processamento desses materiais, você retira todo o oxigênio da lata. Como é que você consegue fazer uma lata de milho, né, um enlatado de salsicha, sardinha? Como é que você faz esses alimentos durarem meses nas plataformas do mercado? Se quando abertos eles estragam muito rápido. É porque, na verdade, o oxigênio, ele tem esse poder, né? Abre uma maçã, abre uma banana, rapidamente elas vão ficar mais escuras. É a oxidação dos alimentos. Então, o oxigênio, ele é responsável por deteriorar mais rápido. Se você tirar o oxigênio do alimento, da lata, enfim, da embalagem, você vai ter uma meia-vida maior, né? E é isso que eles fazem quando utilizam o artifício de enlatar, né? Você tira todo o oxigênio, mas aí corre o risco de você gerar um ambiente ótimo para essas bactérias anaeróbicas. Então, você utiliza outros artifícios, como, por exemplo, usar uma solução salina, né? Já viram que o milho, que a salsicha, que a maioria dos enlatados, elas vêm numa solução aquosa, e essa água, ela é salgadinha, né? Para quem já experimentou, enfim, teve a curiosidade, ela é bem salgadinha. Então, esse salgado não é para temperar o alimento, né? Não é para aumentar a palatabilidade dele. Não. É para quê? É para preservar contra o aparecimento de micro-organismos, principalmente os micro-organismos anaeróbicos, ok? E relembrando também outras videoaulas do curso, onde a gente falou sobre a fermentação. Esses animais, essas bactérias, né? Não são animais. Esses micro-organismos, na verdade, né, que não tem só bactéria, pode ter fungos também, eles, realizando fermentação, um dos produtos da fermentação é o CO2. Então, a lata, ali dentro, você começa a produzir CO2 e a lata começa, esse CO2 não tem para onde fugir, né, a lata é totalmente vedada, então ela começa a estufar, ok? E aí esse estufamento a gente visivelmente observado, então a gente consegue ver que provavelmente ali está contaminado. Sintomas: aversão à luz, visão dupla com dilatação da pupila, uma disfonia, dificuldade para articular palavras, para engolir, paralisia respiratória, que pode levar à morte, constipação intestinal, retenção de urina e debilidade motora. Tanto tétano como botulismo, um causa contração e o outro relaxamento dos músculos, podem levar à morte justamente por uma paralisia cardiorrespiratória. Tratamento é com o uso das antitoxinas, né? Materiais que vão tentar também neutralizar os efeitos dessa toxina. E a profilaxia, não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. A partir de casos suspeitos, identificar as prováveis fontes de contaminação para adoção de medidas de controles pertinentes, ok? Tuberculose, famosíssima de prova também. Agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Foi o pesquisador que descobriu, né? Formas de transmissão: ar e saliva. Sintomas: tosse constante, já ouviu aquela propaganda, né? Tosse por mais de 3 semanas, com secreção sanguinolenta, né? Febres, sudores noturnos,
falta de apetite, emagrecimento, indisposição, tudo isso é sintoma de tuberculose. Tratamento é um coquetel de antibiótico, galera. Isso é importante a gente frisar, tá? Hoje em dia, uma droga, 2 drogas somente não fazem mais efeitos para tuberculose. Justamente porque é uma doença de longo prazo tratamento. Você demora 6 meses a 1 ano até ter totalmente a cura. Só que logo nas primeiras semanas de tratamento, você já sente uma melhora espetacular da doença. E aí muita gente acaba parando o tratamento no meio do caminho. E isso gera muita bactéria resistente. Então, por isso que é importante todo o controle, toda a notificação que hoje é feita em cima da tuberculose, em cima do SUS. Você não consegue tratamento para tuberculose na farmácia, né? Você precisa procurar uma unidade de saúde pública, porque eles têm um controle de se realmente você parar de tomar os medicamentos e tal, tá? Justamente com esse medo de gerar bactérias cada vez mais resistentes que a gente não tem mais como tratar. Profilaxia, vacinação, a vacina é a BCG, mas vale lembrar que ela não protege contra... eu tomei a BCG, essa que fica a marquinha no braço, né? Eu tenho a marquinha, mas eu tive tuberculose, e aí? Enfim, ela não protege contra todos os casos de tuberculose, mas somente contra os mais graves e na primeira idade. Né? Evitar contato com pessoas contaminadas, então ainda é o melhor meio de profilaxia, e evitar permanecer em ambientes muito fechados. Hanseníase, ou também conhecida antigamente como lepra. Hoje em dia a gente não pode mais utilizar o termo lepra, ok? Hoje em dia a gente chama de hanseníase. Agente etiológico Mycobacterium, também o mesmo da família da tuberculose, só que agora é o lepra. Bacilo de Hansen. Forma de transmissão, contato direto e prolongado com pessoas doentes. A gente pensa assim, poxa, é uma doença de pele, né? Eu vejo aquelas feridas espalhadas, então deve ser por contato, pele. Não é somente contato, as vias aéreas nasais também acabam transmitindo a doença. Sintomas: aparecimento de manchas na pele, ulcerações, deformidade nos estágios mais avançados, né? Lesões nas terminações nervosas, causando perda de sensibilidade. A gente acha que a hanseníase ela é uma doença de pele, mas na verdade ela é uma doença de sistema nervoso periférico, ela atinge o seu nervo periférico, por isso que você vai perdendo a sensibilidade naquelas lesões. Tem antibiótico para tratar a lepra, mas também é um tratamento bastante demorado. E a profilaxia? Educação sanitária, tratamento imediato dos doentes, vacinar todos os familiares e pessoas que convivem intimamente com aquele doente. A vacina também é a BCG, ok? Cólera. Agente etiológico Vibrio cholerae. Formas de transmissão: água e alimentos contaminados com fezes de doentes. Sintomas: vômitos, diarreia, desidratação severa. A cólera ela é conhecida por essa característica. Você defeca muitas vezes, você perde realmente água de dentro das suas células e não somente água extracelular. Os sintomas são causados por uma toxina que é produzida pela bactéria. Tratamento: medicamentos específicos que eliminem diretamente a bactéria. E a profilaxia, como é transmitida de novo por água e alimentos, educação sanitária, saneamento básico, ok? A vacina ela é pouco eficaz e de curta duração, então ela não é indicada, ela só é recomendada para quem vai viajar para locais onde existam surtos da doença. Coqueluche, galera, esse aí muita gente confunde, vírus, bactéria, é bactéria, ok? Agente etiológico é a Bordetella pertussis. Formas de transmissão: ar e saliva contaminados. Sintomas: tosse seca persistente, causada devido à infecção de brônquios e bronquíolos. Tratamento também antibióticos. E a profilaxia, vacinação. A gente tem vacinação para a coqueluche. Meningite bacteriana. Meningite é complicado de cair em prova porque existe tanto a viral quanto a bacteriana. Então, a gente não tem como saber um agente etiológico certo. Mas se for a bacteriana, é a Neisseria meningitidis,
ok? Cuja forma de transmissão, ar e saliva contaminados com a bactéria. E os sintomas? Diarreia grave, vômitos, convulsão, hemorragias internas, hipotensão arterial, choque e frequentemente morte. Então, por isso ela é uma doença tão importante. O tratamento, antibióticos intravenosos. E a profilaxia, a gente já tem vacina contra a meningite bacteriana. Sífilis. Sífilis, treponema pallium. Formas de transmissão, relações sexuais e transfusões via sangue ou transfusões congênitas, né? Onde a gente tem a passagem da mãe para o feto, através de placenta. Sintomas: aparecimento de uma ulceração firme e dura que ocorre no ponto de infecção da bactéria, geralmente no pênis, na vagina, no reto ou na boca, e posteriormente em outras partes do corpo. Nos fetos, a bactéria pode causar diversas complicações no sistema nervoso, malformações e ferimentos na pele. Vale lembrar que a sífilis hoje, ela é considerada um surto dentro de algumas regiões do país, ok? Principalmente no Rio de Janeiro. Tratamento, uso de antibióticos. E a profilaxia, uso de preservativos, realização de teste diagnóstico por mulheres com intenção de engravidar. Gonorreia, agente etiológico e a Neisseria gonorreia. Forma de transmissão, relações sexuais, transfusão de sangue pode também, tá? É pouco falado, mas pode gerar. E também transmissão congênita. Sintomas: ardência ao urinar, corrimento amarelado na uretra, com cheiro forte, né? Inflamações neurológicas, ósseas e articulares. Olha, parece que não, mas afeta outras regiões. E no recém-nascido pode causar a cegueira. Tratamento: uso de antibióticos, principalmente a penicilina. E a profilaxia, uso de preservativos, educação sexual, realização de testes diagnósticos também em mulheres com intenção de engravidar. Leptospirose, outra doença bacteriana, agente etiológico, a Leptospira interrogans. Forma de transmissão, aquela das enchentes, né? Água e alimentos contaminados pela urina de ratos e cães. Então, não é somente pela enchente. Se a urina do rato passar na água, passar no alimento, você pode se contaminar. A bactéria multiplica-se nos rins desses animais e a eles não causa danos. E aí ela vai sendo eliminada pela urina, às vezes por toda a vida do animal. Por isso que é tão importante a gente também, né, ter cuidado com as enchentes. Sintomas: calafrio, febre alta, dor articular, lesão renal, icterícia e anemia. Tratamento, uso de antibióticos. E a profilaxia, educação sanitária, adotar medidas que minimizem a proliferação de ratos e evitar, então, as enchentes. Febre maculosa, nossa última doença dessa videoaula. Agente etiológico, Rickettsia rickettsiae. Forma de transmissão: picada do Amblyomma cagenense, que seria o carrapato estrela. Sintomas: febres, máculas espalhadas pelo corpo, sangramentos e um comprometimento sistêmico. Tratamento: uso de antibióticos. E a profilaxia seria evitar o contato com animais silvestres, onde há incidência da infecção. Vistoriar o corpo de 3 em 3 horas, se você estiver nesses ambientes. Uso de calças compridas e botas. E não, muito importante, não esmagar o carrapato, tá? E, por fim, a utilização de carrapaticidas. Galera, isso foi um resumo das principais doenças bacterianas que caem em prova, ok? Como eu havia dito para vocês na aula de vírus, é muito importante que vocês tenham o discernimento de separar doença viral, doença bacteriana, doença por protozoários e por vermes. É um assunto muito cobrado em provas. Até a próxima videoaula, galera!